Obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar os peticionários e, em particular, os autarcas da região que estão aqui hoje a assistir ao debate destas petições. O que está em causa é mais uma medida de chamada reestruturação por parte do Governo do PSD e do CDS, que mais não é do que o extinguir e o reduzir e concentrar de serviços que são essenciais às populações. Trata-se de dois centros hospitalares com várias unidades hospitalares, o Centro Hospitalar do Oeste Norte e o Centro Hospitalar de Torres Vedras, mas também, em simultâneo, da concentração num único agrupamento de centros de saúde de toda esta área desta região oeste, com 400 mil habitantes e uma vastíssima região, aliás, com grande dinamismo económico e com crescimento populacional, e isso não é muito vulgar hoje no nosso país. A resposta de hoje do Ministro da Saúde às questões colocadas em comissão a propósito deste centro hospitalar é que estas unidades têm muitos prejuízos. Ora, o que acontece é que há anos que elas são subfinanciadas. De 2010 para 2011, o Centro Hospitalar de Torres Vedras teve um corte de 23% na transferência do Orçamento de Estado. O Centro Hospitalar do Oeste Norte teve um corte de 30% na transferência do Orçamento de Estado. E mesmo assim, naturalmente, acabaram o ano com prejuízo, porque foram sujeitos a um corte violento naquilo que são as disponibilidades para a sua atividade. Em conjunto, o corte é de cerca de 28%. Depois, em relação aos profissionais, em Torres Vedras temos 66 médicos com vínculo à instituição e 120 sem vínculo, com prestações de serviço e outras modalidades, porque ao longo dos anos, governos do PS, governos do PSD e do CDS impediram estas unidades de contratar os profissionais de que necessitavam para o quadro das instituições. No Centro Hospitalar Oeste Norte temos 74 médicos com vínculo e 88 sem vínculo, a mesma situação. E agora propõe o Governo encerrar serviços, concentrar especialidades numa unidade ou noutra das principais unidades, com um claro prejuízo das populações, incluindo a questão da urgência, que deixaria de existir em termos médico-cirúrgicos em Torres Vedras, e isso significaria, por exemplo, deixar de ter uma urgência pediátrica que no ano de 2010 para 2011 aumentou 7,6%. Bem diz o Sr. Deputado Duarte Pacheco, não toquem na urgência dos centros hospitalares. Veremos se o PSD aqui tem a mesma atitude que tem o Sr. Deputado Duarte Pacheco e os responsáveis regionais do PSD. Da mesma forma, o que se está a preparar com o encerramento de hospitais, o encerramento do Hospital do Barro, o encerramento na prática, porque é isso que querem fazer, contra todos os compromissos assumidos com a autarquia, do Hospital de Peniche. E a mesma coisa em relação ao Hospital Termal, em relação ao qual o Sr. Ministro da Saúde hoje se referiu de forma displicente, dizendo que não se pode andar a pagar a alimentação dos pavões, como se o problema do Hospital Termal se reduzisse à alimentação dos pavões e não fosse uma riqueza histórica, patrimonial e de saúde aquele hospital estar integrado no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que nas Caldas, que em Alcobaça, que em Peniche, que em Torres Vedras, que em toda a região oeste, estão a florescer os hospitais privados que aproveitam a desgraduação do hospital público, que fazem aquilo que o hospital público deixou de fazer. E é isso que este Governo quer, transferir as populações para os hospitais privados, pagando do seu bolso, em vez de ser o Serviço Nacional de Saúde. E vou já terminar, Sra. Presidente, em vez de ser o Serviço Nacional de Saúde a assegurar os cuidados de saúde. É por isso que propomos com a nossa resolução suspender este processo e reiniciar um processo de reestruturação em diálogo com as autarquias e com as populações e que garanta os cuidados de saúde e que não alinhe por uma lógica de poupar a todo o custo, mesmo que as pessoas fiquem sem a sua saúde.